Qual é a provável escalação do Santos para enfrentar o Novo Horizontino? E também, Zé Rafael pode estar de saída? Te conto tudo isso nesse vídeo logo após a abertura. Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, o tema de hoje é para falar de uma possível saída do Zé Rafael e também um pré-jogo das quartas de final do Paulistão entre Grêmio Novo Horizontino e Santos. Vamos começar aqui pelo Zé Rafael. Vou colocar a arte na tela aqui para vocês, tá? Vamos lá. Pode sair. Zé Rafael entende que não está rendendo o esperado, pensa em deixar o Santos. O jogador vê com bons olhos uma possível ida para a Major League. Notícia apurada pelo Lucas Musetti, tá? Bom, rapaziada, para falar disso, o que eu posso opinar para você? Assim, o Zé Rafael eu não liberaria tão fácil, até porque o Santos pagou ou está pagando 2,5 milhões de euros para o rival sem Mundial pelo Zé Rafael. Então, assim, eu não liberaria tão fácil o Zé Rafael. Eu não daria assim de bandeja para qualquer time. Outra coisa, o Zé Rafael é um bom jogador, apesar da sua questão física. E quando ele chegou ano passado, ele fez bons jogos. Entretanto, o fim de temporada do Zé Rafael e o início dessa temporada do jogador são ruins. Até por isso, ele pode estar pensando em deixar o Santos. Em um ponto, é legal o próprio jogador saber que ele não está entregando, ele ser humilde e reconhecer que ele não está entregando. Só que, ao mesmo tempo, rapaziada, eu acho que, pelo menos para elenco, o Zé Rafael pode ser uma peça importante. Mas, enfim, aqui é uma situação que vai depender muito da vontade do jogador. Não adianta eu achar bom, não adianta eu querer que ele seja pelo menos jogador de elenco, se o jogador não quer ficar. Aí é dar soco em ponta de faca, cara. Repito, o Zé Rafael, apesar do péssimo início de 2026, uma temporada muito abaixo, eu acho ele importante pelo menos para elenco. Mas se ele realmente quer sair, aí não adianta você segurar jogador que não quer ficar, irmão. Porque aí o cara vai ficar na tiriça, vai ficar na preguiça. Repito, a temporada dele é péssima. Eu fiz cobranças pelas atuações dele, porque eu acho que ele está entregando muito abaixo do que pode. Mas, vou repetir, eu acho ele importante pelo menos para elenco. Ter uma peça dessa no banco de reservas, pelo menos. Sabe? Porque é um jogador que você precisa ter no banco uma hora ou outra. Ou, às vezes, até sendo titular, dependendo do jogo. Mas tem que ver a vontade do jogador. Eu acho que é isso que vai prevalecer. Ok? Acho que é isso que eu preciso falar sobre Zé Rafael. Bom, agora vamos falar do jogo. A primeira informação que eu vou trazer entre Santos e Novo Horizontino é a arbitragem, né? O árbitro de amanhã é o Flávio Rodrigues de Souza, o assistente Daniel Luiz Marques, o outro assistente Miguel Catânio Ribeiro da Costa, o quarto árbitro Rodrigo Fernandes Júnior, né? E no VAR, Rodrigo Guarizo. É essa a arbitragem para amanhã. Esse jogo, rapaziada, vai acontecer amanhã às 4 horas da tarde, no Jorge Ismael de Biase, o famoso Jorjão. A transmissão será feita apenas pela TNT ou HBO Max, apenas no streaming ou TV fechada, tá? Bom, vou começar com as informações do Novo Horizontino, depois eu volto para as informações do Santos, tá? Começo com a campanha do Novo Horizontino, tá? Foram 8 jogos, acabou como líder da primeira fase, com 5 vitórias, em cima de Guarani, Primavera, Rival da Barra Funda, Botafogo de São Paulo e São Bernardo. O empate com o Mirassol fora de casa
E olha que engraçado, as duas derrotas do Novo Horizontino foram para Santos na primeira rodada e para o Bragantino na última rodada, tá? Foram 16 gols feitos, 10 tomados, destaque para o Rômulo, né? E também para o Robson, além de artilheiro da equipe, artilheiro do Campeonato Paulista com 7 gols. A provável escalação do Novo Horizontino deve ser essa aqui, com Jordi no gol, Ivan Alvarinho ali pela direita, Dantas e Patrick como dupla de zaga e Maicon Jesus ali como lateral esquerdo. Já no meio-campo, eles podem contar com Luiz Oyama, Leonaldi e Rômulo. Aberto pela direita o Tavinho, aberto pela esquerda o Mike e lá na frente o Robson, artilheiro da equipe e do campeonato. Dessa vez, rapaziada, como essa semana eu consegui fazer um scout um pouco mais detalhado sobre o Novo Horizontino, estudar um pouco mais sobre o nosso adversário de amanhã, separei aqui, ó, os pontos fortes do Novo Horizontino. Como vocês viram, eles jogam no 4-2-3-1. O principal ponto forte do Novo Horizontino, rapaziada, é a bola aérea, principalmente nos escanteios, tá? Já trouxe isso aqui na semana, porque assim, o Novo Horizontino ele acaba tendo um repertório de jogadas ali na questão do escanteio. Porém, o que você pode notar é que geralmente eles vão procurar a segunda trave, tanto em um escanteio curto como em um escanteio normal. Eles vão procurar uma jogada ali na segunda trave. Outro ponto forte, né? É um time que sempre busca o espaço entre o zagueiro e o lateral. É um time que busca muito as jogadas laterais, mas principalmente pelo lado direito. Então, ali do lado esquerdo da defesa do Santos, é onde principalmente eles vão explorar o espaço que fica entre o zagueiro e o lateral, tentando explorar as costas do lateral. E aquele espaço, aquela brecha que o zagueiro dá. Então, é uma movimentação, aquela triangulação, aquele toque e aproxima, que eles vão aproveitar esse espaço, tá? Principalmente pela direita, tá? Outra coisa, é um time que ataca sempre com muitos jogadores. Chega no ataque com 5 ou 6 jogadores. Homem surpresa do meio-campo, os próprios atacantes. Tá? E por fim, eu acho que eu posso falar da reposição do Jordi. Eu acho o Jordi até um bom goleiro, mas para equipes de médio porte para pequeno. Nunca chegou goleiro para time grande, com todo respeito ao Jordi, tá? Mas é um goleiro que tem uma ótima reposição. Então, vê que o Jordi vai repor rápido, aproveita e atrapalha ele, entra na frente dele, não deixa repor rápido, porque a reposição dele pode ser muito forte para um contra-ataque. Agora, eu vou passar aqui para vocês os pontos fracos do Novo Horizontino, depois a provável escalação do Santos. Vamos lá, pontos fracos. O primeiro ponto fraco, como é um time que gosta de atacar com muitos jogadores, então ele fica muito exposto na defesa. Tá? Então, quando você vê que o Novo Horizontino está subindo lá, pressionando, se você conseguir tirar a bola e encaixar esse contra-ataque, é um time que fica totalmente desorganizado. Ele demora para recompor. A real, vou detalhar aqui os pontos fracos, mas você pode ver que a maioria dos pontos fracos do Novo Horizontino tem relação, tá? Tem relação com a sua recomposição. Por exemplo, um time com mais pegada no meio-campo, na hora que o zagueiro ou volante dá aquela saída de jogo que eu falei nos pontos fortes, se ele dá uma chegada firme, antecipa esse passe da saída de jogo, o time do Novo Horizontino fica muito vulnerável, porque o zagueiro ele passa para o cara e já abre para a lateral para virar opção. A mesma coisa o volante, quando dá essa saída. Então, se o Santos tomar essa bola, fica todo meio exposto para um contra-ataque, e isso pode ser bom para o Santos, né? E por fim, se passar a primeira linha de pressão do Novo Horizontino, que eles vão pressionar ali a defesa do Santos para tomar essa bola, mas se você conseguir sair dessa primeira linha de pressão, também é um time que fica todo exposto. Novo Horizontino é um bom time, é um jogo extremamente difícil, mas eu acho que é um time 8-80. Ou ele consegue ganhar de uma forma tranquila, ou você consegue ganhar de uma forma tranquila, tá? Pelo que eu notei no campeonato. O jogo contra o Santos mesmo, vou ser muito honesto, o Santos foi muito bem no primeiro tempo, só que o primeiro contra-ataque que o Novo Horizontino encaixou, 1-0. Depois o Santos teve que propor o jogo, conseguiu a virada, e o Novo Horizontino explorou o contra-ataque. Mas com exceção desse jogo que foi um pouco mais equilibrado, eu vi que o Novo Horizontino
É um time, ou é um time que se expõe demais, ou é um time que consegue o resultado cedo e controla tranquilamente o jogo. Tá bom? Vamos para o provável Santos agora, apurado por Lucas Musetti. Tá? Vou colocar aqui na tela para vocês, que deve ser esse time aqui, segundo o jornalista. Tá? Brazão, Igor Vinícius, Adonis ou Zé Ivaldo, tem essa dúvida na zaga. Luan, Escobar deve ser o favorito ali pela lateral esquerda. Arão, Gabriel Bontempo e Neymar. E ali tem outra dúvida: Barreal ou Moisés, Rony e Gabigol. Bom, vou ser muito honesto. Pela forma que o Novo Horizontino joga, eu entendo a escalação do Escobar. Eu sei que vocês vão ficar putos, mas, gente, tanto o Lira como o Escobar não são tão assim defensivamente. É que o Escobar tem uma marcação um pouco mais firme. Entre Adonis e Zé Ivaldo. Se o Adonis aguenta 90 minutos, é Adonis. Pelos pontos fortes do Novo Horizontino, é melhor apostar no Adonis. Tá? Agora, tem que ver se ele aguenta os 90 minutos. Ah, Gabriel, e Barreal ou Moisés? Eu acho que o Barreal recompõe um pouco melhor, mas se também ele optar pelo Moisés, acho que o Moisés vai fazer um bom papel. É o famoso, é o 6 ou meia dúzia. Então, ali eu fico tranquilo sobre essa dúvida, tá bom? Então tá aí, gente, a possível escalação do Santos, né? Apurada por Lucas Musetti. Eu acredito, e vou repetir, é um jogo muito difícil. Acredito que o Santos tem possibilidade de ganhar, ganhou moral com 6-0. Eu sei que o Velo Clube é extremamente fraco, extremamente ruim. Só que eu vou ser honesto. Antigamente, o Santos sofria para ganhar desse tipo de equipe. O Santos foi lá e goleou. E tomara que isso dê moral para a continuidade da temporada. Não só no Paulistão, como no Brasileiro. Repito, jogo muito difícil amanhã. Eu dou um leve favoritismo ao Novo Horizontino por jogar em casa e num baita calor, mas já estão um pouco mais acostumados do que a gente. Mas o Santos tem condição de ganhar sim, tá? Eu acho que desse mata-mata, eu acho que Santos e Novo Horizontino, Bragantino e Rival do Morumbi são os confrontos mais equilibrados, ok? Então, torcer para que o Santos faça um bom jogo e traga os 3 pontos para casa amanhã, tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.